um ministro, se você participa de um louvor, olha, desempenhe a tua função da melhor maneira possível, por favor. Não desenvolva a função para a qual Deus te designou de uma forma relaxada. Não faça isso. Você tem que ter compromisso com a obra. Você tem que ter compromisso com o horário de chegar na igreja. Como é que eu sou membro do corpo de Cristo? Como é que eu sou um diácono, um ministro, um músico, um cantor, uma professora da escolinha, qualquer coisa, e não tenho compromisso com o horário do culto? Como é que é possível isso aqui? Pergunte a uma pessoa qualquer. Vou perguntar aqui. Quem aqui trabalha em qualquer empresa? Não importa a empresa. Trabalha numa empresa. Tem uma empresa que você trabalha para ela. Que hora você pega no trabalho, André? 11 da manhã? Trabalha até que horas? Até às 17. Só um turno, né? Corrido, né? Um turno corrido. Pega às 11. Tu chega lá assim, meio-dia mais ou menos, né? Chega 10h30, mas não é 11. Chega 10h30. Se eu perguntar qualquer uma aqui, todo mundo vai responder isso. Não vai ter uma aqui que diga, não, eu chego meia hora depois. Ora, se nós servimos assim a um patrão, a uma empresa, e a Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é digno do nosso serviço, por que nós não fazemos o mesmo? Por que às vezes, dia de domingo, não tem motivo de dizer que saiu do trabalho, que pegou engarrafamento, não sei o que, não tem esse motivo. O culto começa às 9, da 9h30 o pastor está começando a pregar e está chegando gente na igreja. Vê se a pessoa faz isso no trabalho dela. Então uma pessoa que faz isso, ela está servindo a Deus relaxadamente. Você não pode, por exemplo, ter brincadeiras na hora do culto. Ficar de conversinha para um, conversinha para outro. Você trabalha na tua empresa, você tem um chefe, um gerente, um supervisor. Você não fica na hora do trabalho falando assuntos que não têm a ver com o trabalho. Mas quantas vezes na igreja, né? De repente o pastor tem que chamar a atenção, que está na hora do culto ou na hora do louvor, e a pessoa está conversando com outro. Ou um assunto que não tem nada a ver com aquele momento ali. Então você tem que ter cuidado com a tua maneira de vestir. André, dá para você ir trabalhar no teu emprego lá? Você trabalha onde? Num banco? Dá para você ir trabalhar, por exemplo, de sandália, camiseta sem manga, por causa do calor, tranquilão? Hã? De jeito nenhum. É mesmo, rapaz. Tem que estar bem vestido. E pro culto a Deus, hein? E pro culto a Deus. Como é que a gente tem que estar? Tem que ter cuidado com essas coisas. Então, quando você começa a observar todas essas coisas, isso vai fazer você evitar de fazer a obra de Deus relaxadamente. Tudo isso evita. Há muita gente na obra de Deus, irmãos, que estão fazendo para Deus apenas aquilo que lhe é conveniente, apenas aquilo que não lhe requer nenhum esforço, que não lhe requer nenhum sacrifício. Ora, servir a Deus dessa maneira é dar as sobras para Deus. É dar as sobras para Deus. Deus não recebe sobras. Deus não aceita sobras. Quem serve a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, ele sente prazer em servir, ele sente prazer em fazer o melhor para Deus, ele não oferece sobra para Deus. Tem um exemplo que eu já dei aqui em uma certa ocasião. Um dia, Davi, o rei Davi, recebeu de Deus uma ordem. Deus disse: Davi, eu quero que você levante um altar para mim na terra de um jebuseu chamado Araúna.
Eu quero que você faça exatamente lá um altar de sacrifício para mim. Ali eu vou ser adorado, ali vão se apresentar oferta de sacrifício para mim. Foi a ordem que Davi recebeu. Deixa eu mostrar isso aqui. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. Pronto? Todos acharam? Então diz assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi. Gade era um profeta. Veio ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. A eira era um sítio, a terra que Araúna possuía. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Quer dizer que Davi tinha consciência de que quando um profeta de Deus falava, Deus estava falando. Você já notou como é difícil hoje o pastor falar e as pessoas levarem a sério? Para muita gente é apenas o homem que está falando. Não é Deus que está falando. Davi subiu, foi executar, segundo a palavra de Gade. Não, esse homem é um profeta de Deus. Se ele está falando comigo é porque Deus mandou ele falar isso. É uma ordem expressa de Deus. Versículo 20. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Imagina, um simples jebuseu, dono de uma terra, e de repente ele olha e diz: que é isso? O rei vem vindo, e quando o rei se deslocava para algum lugar, ia uma comitiva enorme, e a gente que não acabava mais. Isso é, o rei está vindo, desceu, correu, se inclinou diante do rei, como reverência, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Já se colocou na condição de servo do rei. Aí Davi respondeu: para comprar de ti esta eira, eu quero comprar esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então Araúna disse a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Estão aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E completou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Que o Senhor teu Deus te seja favorável. Ah, você veio aqui para comprar? Não, não precisa. De jeito nenhum. Eu dou a terra. Não só a terra, os bois para o sacrifício, todo o material para levantar o altar, tudo que é necessário para o sacrifício a Deus. Toma tudo, tudo eu te dou, rei. E que Deus te seja favorável. Que bênção, hein? Que bênção. Davi disse: graças a Deus. Eu sabia que Deus era comigo. Deus já começou a me abençoar a partir de agora. Está vendo? Já trouxe até um saco de moedas de ouro aqui e vou voltar com eles para usar noutra coisa, porque Deus já me abençoou. Não, absolutamente não. Leia o versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, negativo. Eu vou te comprar pelo devido preço, pelo preço justo, pelo preço que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Não! Você está louco, Araúna? Jamais eu vou oferecer alguma coisa para Deus que não me custe nada. Que isso? O que eu ofereço para Deus tem que ficar bem patente para Deus que está me custando o meu sacrifício, que está me custando alguma coisa. Irmãos, há muita gente oferecendo a Deus somente aquilo que não lhe custa nada, absolutamente nada. Deus não se agrada de gente assim.
Deus não aceita sobras. Pode colocar isso na tua cabeça. Por isso que eu digo e repito sempre aqui na igreja, eu não entendo, irmão Geraldo, André, irmão Carlos, como é que uma pessoa diz que é de Deus, filho amado do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nascido da semente corruptível, grata porque Jesus morreu por ela na cruz do Calvário, e a pessoa não está no templo terça-feira à noite. Quinta-feira à noite, também não. Domingo de manhã, talvez. Domingo à noite, jamais. Eu não consigo entender isso aqui. Irmãos, isto é a nossa vida. Essa é a nossa chamada. Deus nos chamou para isso. Essa é a minha vocação, essa é a tua vocação. Que coisa há de mais importante nesse mundo do que estarmos aqui agora num culto a Deus? O que existiria de mais importante que me tirasse aqui desse altar? Me diga. Nada, absolutamente nada. Eu digo sempre, isso é como comer e beber. Todos nós temos que comer, temos que beber água, né? Pelo menos 3 litros de água por dia. Isso faz bem ao intestino, aos rins, faz bem à saúde, né? Comer uma comida balanceada, não comer porcaria. Isso é como comer e beber. Se você não come e não bebe, o que acontece com você? Adoece. Você fica doente. Começa a aparecer doença daqui, doença dacolá, né? As coisas vão se deteriorando e pode até levar você à morte. Por isso que de vez em quando você diz, poxa, terça-feira falamos sobre isso, né? Tem aparência de quem vive e está morto. Tem aparência de quem vive e está morto. De repente você vê uma pessoa que parecia bem, né? Parecia espiritual, mas falta culto terça, falta quinta, domingo vem às vezes não vem, vem de manhã, não vem à noite, não vem de manhã, sabe aquela coisa vai e não vem, mas a aparência de que está bem. Um sorriso nos lábios, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, firme e forte, aleluia, sou um abençoado, sou um eleito, sou um predestinado. Aí de repente, do dia para a noite, desmorona. E se você não for uma pessoa espiritual, você fica chocado. Você diz, como é que pode isso? O irmão parecia tão bem, a irmã parecia tão forte espiritualmente, como é que do dia para a noite desabou? É aquela coisa. Comer e beber é vital. Se você começa, não almoça, só janta, não toma café da manhã, não bebe água, bebe água, refrigerante, porcaria, tal. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a doença vai aparecer, teu organismo vai sentir. Então, na vida espiritual, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, é o alimento do Espírito. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Então seja uma pessoa obediente a Deus. Seja uma pessoa que serve a Deus da maneira que Deus quer ser servido. No livro de João, capítulo 4, versículo 34. São palavras de Jesus, hein? Todos acharam? Então lá vai. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O meu alimento que me mantém forte, saudável, né? É fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Quer dizer que fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, é o alimento do Espírito, é o alimento da alma. Uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que se esmera em servir a Deus, ela é uma pessoa espiritualmente saudável, emocionalmente saudável.
ela está bem emocionalmente, não tem esse papo de depressão para aqui, depressão para lá, tá? Eu sei, claro, que às vezes a pessoa é atingida por um problema desse devido às lutas da vida, ela não teve estrutura para suportar uma grande luta, não se preparou. Pode ficar, pode ser que aconteça, mas via de regra não acontece. Isso aí é uma exceção, não é a regra. Quem está bem, com a sua saúde espiritual perfeita, meu irmão, não surge doença nenhuma. Não é doença física, estou falando doença espiritual. Então vou repetir. Servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é alimento espiritual. Quem não se alimenta, meu irmão, enfraquece, perde o brilho. É como aquele sal que Jesus disse se tornou insípido. Não serve mais para nada. Já não serve mais para salgar, já não serve mais para conservar os alimentos. Jesus disse, só serve para ser pisado pelos homens. No templo, quando se fazia as oferendas, então o pessoal trazia os animais, o sacerdote pegava o animal que a pessoa trouxe, levava no altar, sangrava, e o sangue escorria nas escadarias. Aquilo ficava um lodo. Então, quando o sal se tornava insípido, perdeu o sabor, não prestava mais para ser usado para nada, ele jogava ali naquelas escadarias, para as pessoas pisarem e não escorregar. Jesus disse, olha, se você perde o teu brilho, se você perde a tua firmeza espiritual, você é como esse sal, só serve para ser pisado pelos homens. Só serve para ser pisado pelos homens. Vai ser pisado pelos homens. Viu?